Olá, nesta videoaula vamos ver um exemplo aplicando o método da abscissão. Então, vamos calcular a raiz positiva da função f de x, que é igual a x² menos 5, com a tolerância aqui menor que 0,1, com o epsilon menor que 0,1. Então, eu quero calcular a raiz positiva, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é buscar o intervalo em que essa raiz está. Então, vamos calcular f de 0. Então, no caso aqui vai ficar 0 ao quadrado, vai dar 0, 0 menos 5 vai dar menos 5. Aí observe que o valor nesse ponto 0 deu negativo. Vamos calcular f de 1. Então, fica 1 ao quadrado, vai dar 1, menos 5 vai dar menos 4. Continua negativo, então não tem raiz nesse intervalo. Vamos agora calcular f de 2. Então vai ficar 2 ao quadrado, vai dar 4, 4 menos 5 vai dar menos 1. E agora vamos calcular f de 3. Então observe que continua negativo, não mudou o sinal. Agora calculando f de 3 vai ficar 3 ao quadrado dá 9, 9 menos 5 vai dar 4. Então aqui deu positivo. Então nesse intervalo de 2 até 3 haverá uma raiz. Justamente porque o f de 2 aqui deu negativo e o f de 3 aqui deu positivo. Então a raiz, vamos chamar de x estrela aqui, ela pertence a esse intervalo aqui de 2 até 3. Então, fazendo o esqueminha aqui, a nossa raiz ela vai estar entre 2 e 3. Aí lembrando que aqui a imagem do 2 deu negativo, vou colocar um menos aqui para indicar a imagem do 2, e a imagem do 3 aqui deu positivo. Então a nossa raiz ela está nesse intervalo. Agora vamos para a primeira aproximação pelo método da abscissão, vamos chamar de x1 aqui. Então, pelo método da abscissão, o x1 vai ser o ponto médio aqui, ou seja, vou fazer 2 mais 3 dividir por 2. Os intervalos aqui e depois divido por 2. Somos os intervalos e divido por 2. Então vai dar 2 mais 3 dá 5, sobre 2 dá 2,5. Então vamos atualizar o nosso esqueminha aqui. Então aqui vai ficar 2, 3 e a nossa primeira tentativa, que é o x1, aí é 2,5. Aqui é negativo, positivo. E vamos ver o erro aí, ver se a gente para ou continua. Então o erro ele é a metade dessa distância aqui de 2 até 3. Então a gente vai fazer 3 menos 2 sobre 2, que vai dar meio. Então, como o erro aqui ele é maior que que a nossa tolerância é 0,1, então aqui no caso eu continuo. Então agora vamos calcular a imagem desse 2,5 aqui, que é o f de 2,5, para ver se ela é positiva ou negativa, para ver qual é o intervalo que a gente vai descartar. Então no caso aqui vamos usar a calculadora. Então vai ficar 2,5 ao quadrado. Vou ligar aqui a calculadora. Vai ficar 2,5 ao quadrado menos 5. Então deu 1,25. O valor não importa, o importante aqui é saber se é positivo ou negativo. Então no caso aqui é positivo. Então atualizando o nosso esquema aqui, então aqui nós temos a imagem do 2 que é negativa, a imagem do 2,5 aqui que é positiva e a imagem do 3 aqui que é positiva. Então a gente tem dois
intervalos aqui e a gente vai descartar esse intervalo aqui, porque nesse intervalo aqui não houve mudança de sinal. Então a gente descarta esse intervalo e a gente vai recomeçar o esquema com esse intervalo de 2 até 2,5 aqui. Então vamos passar agora para esse intervalo aqui de 2 até 2,5. Aí lembrando que a imagem do 2 aqui é negativa e a imagem do 2,5 é positiva. E agora vamos calcular o x2. O x2 ele vai ser o ponto médio, então vai ficar 2 mais 2,5 dividido por 2. Então vai dar 4,5. 4,5 dividido por 2 vai dar 2,25. Aí vamos atualizar aqui o nosso esquema aqui, então vai ficar 2, aqui 2,5, 2,25 aliás, e aqui 2,5. E aqui a imagem do 2,5 é positiva. Então vamos verificar agora se a gente continua ou para. Então vamos calcular o erro. Então o meu erro aqui vai ser a metade dessa distância, então vai ser 2,5 menos 2 dividido por 2. Então fazendo a conta aí vai dar meio dividido por 2, vai dar 0,25. 0,25 ainda é maior que a minha tolerância. Então no caso aí nós vamos continuar. Então, para continuar, eu vou ter que calcular a imagem do 2,25. Então, vamos calcular f de 2,25. Então, usando a calculadora, vai ficar 2,25 ao quadrado menos 5. E aí, o nosso valor foi 0,0625, que é positivo, é maior que zero. Então, atualizando aqui nosso esquema, vamos ter a imagem do 2, que é negativa, a imagem do 2,25, que é positivo, e a imagem do 2,5, que é positivo. Então, aqui no caso, nós vamos descartar esse intervalo, porque não houve mudança de intervalo. Então, a raiz está aqui entre 2 e 2,25. Então, nosso novo intervalo vai ser esse aqui, entre 2 e 2,25. A imagem do 2 é negativa, do 2,25 positiva, e a gente vai em busca aqui do x3. Já foi x2, agora é x3. Então, o meu x3 aí vai ser igual a 2 mais 2,25 dividido por 2. Então, 2 mais 2,25 dividido por 2 vai dar 2,125. Então, atualizando aqui, nós vamos ter 2, que é esse 2 aqui, 2,25 aqui. Então aqui negativo, positivo, e aqui o nosso ponto médio que é 2,125. Então vamos verificar se a gente continua ou para. Aí vamos calcular o erro. Então no caso aqui o erro vai ser igual a 2,25 menos 2 sobre 2. E isso vai dar 0,125, que ainda é maior que o epsilon. E no caso a gente vai continuar. Então eu continuo, e para continuar eu vou precisar calcular o sinal aqui do 2,125. Então vamos calcular a imagem
do 2,125. Aí para isso vamos usar a calculadora. Então vai ficar 2,125 ao quadrado menos 5. Isso vai dar igual. Aí aqui no caso deu negativo. Não importa o valor, aqui importa só o sinal. Deu 0,48 aproximadamente. Negativo. Então aqui atualizando o nosso esquema, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter 2 aqui, que a imagem é negativa. O 2,25, que a imagem é positiva. E o 2,125, que no caso aqui a imagem deu negativa. Então dessa vez eu vou descartar esse lado esquerdo, porque aqui não houve mudança de sinal, então a raiz não está nesse intervalo. Então nós vamos para o próximo intervalo, e o nosso próximo intervalo ele vai ser do 2,125 até o 2,25. No caso, a imagem do 2,25 é positiva e do 2,125 é negativa. Então, para isso, a gente vai calcular o próximo valor de x aqui, que no caso vai ser o x4, que eu já calculei o x3. Então, o x4 vai ser igual a 2,125 mais 2,25 dividido por 2. Então vai ficar igual 2,125 mais 2,25 dividido por 2. Isso aí vai dar igual 2,1875. Daí a gente vai calcular o erro. Então o erro vai ser igual a 2,25 menos 2,125 dividido por 2. E no caso aí vamos fazer essa conta. Então vai ficar 2,25 menos 2,125 dividido por 2. Dividido por 2. Isso aí vai dar igual 0,0625. E isso daí é menor que o epsilon. Então no caso aqui a gente para. E a nossa solução numérica vai ser o x4. Então para esse caso aí a nossa solução numérica vai ser o x4, que vale 2,1875. Que é a nossa solução. Então, final do exemplo, achamos a solução com a tolerância que foi dada. Até a próxima. Obrigado. Até mais.